em Gênesis, capítulo 6. Deixe a escritura aberta nesse capítulo. Os irmãos sabem que nós pomos Gênesis no primeiro domingo do mês, né? E não é o primeiro domingo do mês, hoje é o último domingo do mês. Entretanto, o próximo domingo, se Deus quiser, eu estarei fora e pregarei em Mossoró, na igreja pastoral Mar, os irmãos que conhecem. E então eu peguei o sermão que seria para a próxima semana e trouxe para cá, porque uma outra pessoa, se Deus quiser, o seminarista Hudson Tiago, estará expondo a palavra do nosso Deus para os irmãos. Irmãos, vocês já me ouviram falar e contar a história do meu Ford Ka 2007, e que não poucas vezes ele me deixou na mão, inclusive na lua de mel. O carro quebrou no meio da lua de mel, a gente precisou passar a perna da lua de mel e desembolsar um valor para transportar o carro em reboque de Búzios, perto de Camurupim, até Natal. Só que o que os irmãos não sabem é que antes do meu pai me dar o carro do Ford Ka 2007, ele intentou me dar um outro carro, e o carro era um Fiesta 1998. Se o Ford Ka dava problema, irmãos, o que é que vocês acham que o Ford Fiesta fez comigo? O Ford Fiesta era uma possibilidade do meu pai receber o pagamento da dívida e me dar um carro de presente, então estou útil com um agradável. O problema, irmãos, é que na semana que eu passei com o Ford Fiesta em test drive com aquele carro, eu passei por algumas situações muito delicadas, muito perigosas. Logo eu percebi que o carro ele desligava sozinho. Ele andando, o carro se desligava simplesmente sozinho. E num belo dia, eu estava descendo ali a ladeira do Flamboyant. Quem conhece ali a região de Capomacio e Neópolis conhece aquela ladeira próxima ao Senac de Ayrton Senna. E o carro no meio da ladeira desliga. Irmãos, a ladeira do Flamboyant é uma ladeira que no final dela é uma curva de 90 graus. Na frente da ladeira tem um poste e logo atrás do poste um muro de um condomínio. Foram 4 segundos de apreensão. Porque quando o carro desligou, o volante travou e o freio ficou enrijecido. Ele não frenava, o carro não frenava. 4 segundos de apreensão. Até que no último segundo, quase batendo, consegui ligar o carro. Reagi, freiei, parei, respirei e segui o caminho. Irmãos, essa história, que para mim é muito emocionante, me faz sentir James Bond, ela passou, mas tinha um freio. E eu não morri porque tinha um freio. O Senhor graciosamente me possibilitou ligar o carro e frear o carro. Mas o que é que vocês acham, irmãos, que pode acontecer quando Deus tira o pé do freio da humanidade? Quando Deus tira o pé do freio da humanidade, aquilo que impede que a humanidade caia numa degeneração total, o que é que os irmãos acham que acontece? Gênesis capítulo 6, irmãos, vai mostrar exatamente o momento em que Deus tirou o pé do freio. Diferentemente do Ford Fiesta 1998 que eu quase tive, graças ao Senhor não tive, eu consegui frear. Mas o que acontece quando Deus tira o pé do freio da humanidade? E nós veremos hoje, irmãos, exatamente o que acontece com a consequência do pecado e da queda no homem. Leamos a palavra do nosso Deus em Gênesis capítulo 6, até o final do capítulo, versículo 22. Como se foram multiplicando os homens na terra, e se lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que dentre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé
achou graça diante do Senhor. Essa é a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faça uma arca de tábua de cipreste, nelas farás compartimentos e as calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás: de 300 côvados será o seu comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma cobertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, e todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, junta-o contigo, ser-te-á para alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós estamos caminhando por esse livro maravilhoso que é o livro de Gênesis, Senhor. O livro da história de todos nós. O livro que nos conta também a história da santa descendência, a linhagem santa que o Senhor preservou graciosamente até que teu Filho viesse por meio dela para ser o Redentor de todos os homens, de todos os povos que assim crescem nele. Ó Deus bendito, nos ajuda, Senhor, nos aproximarmos diante desse texto com humildade, com o coração desejoso de aprender do Senhor. Que o Senhor nos dê a graça, Senhor, de contemplarmos a glória do teu Filho nas letras da antiga aliança. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vimos que em Gênesis 1 e 2, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, Deus criou o mundo e tudo muito bom. O mundo foi feito bom e sem pecado. Nós vimos em Gênesis 3 a rebelião das suas criaturas para com o Rei soberano, quando o homem, enquanto representante pactual da humanidade, se rebela, dando ouvidos ao seu próprio coração, dando ouvidos a Satanás. E nós então vimos que Gênesis capítulo 4 e Gênesis capítulo 5 são os ecos dessa queda. Nós já constatamos desde o início que toda a humanidade foi afetada pelo pecado. E aqui em Gênesis capítulo 4 e capítulo 5 há uma preocupação do Senhor, e especialmente no caso por meio de Moisés, de mostrar que a humanidade então está a partir de agora dividida em 2 grandes famílias, em 2 grandes descendências: a descendência da serpente e a descendência da mulher. E nós vimos então também, irmãos, que a descendência da mulher, ou melhor, ser descendência da mulher não é simplesmente nascer da linhagem da mulher. Nós vimos, por exemplo, que Caim nasceu da mulher, mas ele pertencia à descendência da serpente, porque ser descendente da mulher nesses termos é ser pela fé, ou seja, é confiar na promessa que Deus havia feito para a mulher e para o homem, de que por meio dela traria um descendente que destruiria a obra de Satanás. Quando nós chegamos então aqui no capítulo 6, irmãos, para ficar claro e patente diante de todos nós, de que de fato o pecado corrompeu totalmente toda a humanidade, nós nos deparamos com o relato de Deus, a descrição que Deus faz acerca do estado da humanidade. Agora veja que coisa interessante, irmãos. Por que eu optei para nós expormos todo o capítulo 6 numa única exposição? Veja comigo, o versículo 6, o versículo 1 e o versículo 4 relatam sobre o mal na humanidade e o mal da humanidade. Isso é repetido, irmãos, no versículo 11 e 12. Veja o raciocínio. No versículo 1 a 4, o versículo relata a mesma coisa que o versículo 11 e 12 relata.
a constatação do mal na humanidade por parte do Senhor. O versículo 5 e 6 também. O versículo 6, o versículo 7 do capítulo 6 e o versículo 13 e 17 do capítulo 6 é o Senhor anunciando o juízo para a humanidade. E o versículo 8 a 10, junto com o versículo 14 a 22, é o Senhor anunciando graça para Noé. Então vamos lá, irmãos. O que é que nós temos aqui essencialmente nesse capítulo? Primeiro, nós temos uma constatação do Senhor acerca da maldade da humanidade. Nós temos um anúncio do juízo e nós temos um anúncio de graça. São esses três momentos que a narrativa nos traz. E como ela faz isso? Repetindo essas informações. Ela repete: o Senhor descreve a maldade do homem, o Senhor anuncia o juízo e o Senhor anuncia a graça. E no mesmo capítulo ele repete tudo de novo. O Senhor constata a situação da humanidade, o Senhor anuncia juízo e o Senhor anuncia graça. Isso é o que nós chamamos, irmãos, na literatura hebraica de paralelismo. Há um paralelo aqui no próprio capítulo para enfatizar e expandir informações. O anúncio que o Senhor falou no início do capítulo 6 é então esclarecido no final do capítulo 6. Como é que o Senhor vai destruir? Aí no capítulo 6 ele fala, por meio do dilúvio. O Senhor fala da maldade do coração do homem e fala que Noé achou graça diante dele. Então no final do capítulo 6 mostra que tipo de graça foi essa que o Senhor manifestou para Noé. Então o capítulo, irmãos, como um todo, fala a mesma coisa duas vezes, só que de maneira aprofundada. Então nós vamos seguir a exposição de todo o capítulo para nós contemplarmos todas essas três verdades: a constatação da depravação do homem, o anúncio do juízo e o anúncio da graça. O anúncio do juízo e o anúncio da graça. Veja, por favor, irmãos, o versículo 1 ao versículo 6, do capítulo 6. Como se foram multiplicando os homens na terra, e se lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais desagradáveis. Irmãos, veja que coisa interessante, queridos. Desde a descendência de Adão, ou melhor, desde a queda de Adão até o capítulo 6, já havia transcorrido 1500 anos mais ou menos. Desde que Adão foi expulso do jardim até agora, início do capítulo 6, já havia sido transcorrido mais ou menos 1500 anos. E o capítulo 6 começa a descrever uma situação muito curiosa. Qual é que ele nos fala, irmãos? A primeira coisa é que os homens se espalharam na terra. Fizeram exatamente aquilo que o Senhor havia anunciado: vão e multipliquem. Então os homens se espalharam pela terra. E lembremos, nós vamos ver isso de maneira mais clara, que na criação, a terra, irmãos, é a informação que não destaquei na exposição de Gênesis capítulo 1, mas vai ficar claro posteriormente. A terra, possivelmente, como os indicativos do texto, era um grande continente, o que nós chamamos de Pangeia hoje em dia, mas era um único continente. Então os homens se espalharam em toda essa terra. E a constatação que nos é feita, irmãos, é que se lhe nasceram filhas desses homens. Aí no versículo 2, o que nos diz é que os filhos de Deus, vendo as filhas dos homens, vendo que elas eram formosas, tomaram para si, para serem suas esposas, para serem suas mulheres. Irmãos, essa porção da Escritura Sagrada do Antigo Testamento suscitou muita especulação na história da igreja. Quem seriam esses filhos de Deus? Quem seriam esses filhos de Deus? Tradicionalmente, irmãos, alguns pressupõem, prevaleceu na história da igreja uma interpretação de que, veja, esses filhos de Deus seriam anjos que tiveram relações com as mulheres humanas, e dessa relação gerou-se gigantes. É uma tradição que se manteve, especialmente na Idade Média, e que essa é a interpretação desse texto. Por que isso, irmãos? Não é solto essa interpretação. Jó, capítulo 1, versículo 6, Jó 2:1, 38:7 e Salmo 89:6 chamam os anjos de filhos de Deus. Então muitos pensaram: ora, se essa é uma linguagem para se referir aos anjos, então aqui está se falando dos anjos. Os anjos tomaram um corpo humano e tiveram relações com mulheres, se casaram com mulheres, então geraram filhos, filhos sobre-humanos, né? Meio humanos, meio angelicais. Entretanto, irmãos, e aí o que acontece? Essa confusão gerou exatamente o que o versículo 4 vai nos dizer: gigantes, homens, varões valorosos, fortes, gigantes, etc. O texto continua dessa forma. Varões violentos, né? Valentes. O problema, irmãos, que essa interpretação nos traz é que o Senhor nos fala em Mateus capítulo 22:30 que os anjos não têm relações sexuais.
Então, essa interpretação cai por terra exatamente pelo esclarecimento que o Senhor traz acerca de qual é a natureza dos anjos. Os anjos são espirituais, e por mais que eles tomem forma humana, é uma aparente forma humana, e não uma forma humana do seu corpo mesmo, porque eles são espirituais, e o Senhor deixa claro que eles não se reproduzem, eles não têm relações sexuais. Então essa interpretação cai por terra aqui. Qual é então, irmãos, a leitura mais natural do texto? Qual é a leitura, a interpretação que dá exatamente com o contexto de Gênesis 4 e 5? O que é que nós temos afirmado em Gênesis 4 e 5? A humanidade está dividida em quantas famílias? 2. A descendência da mulher e a descendência da serpente. Os filhos de Sete e os filhos de Caim. Os filhos de Deus e os filhos dos homens. Nessa estrutura então, irmãos, a maneira como a teologia reformada tem interpretado, e que é exatamente, me parece, a interpretação correta desse texto, pelo fluxo natural do texto, é que essa referência, filhos de Deus, se refere aos descendentes de Sete. Toda aquela descendência que nós vimos no capítulo 5. Esses filhos de Deus olharam para as filhas dos homens, isto é, as filhas da descendência de Caim, e porque elas eram formosas, porque elas eram bonitas, tomaram para si mulheres. Essa leitura, irmãos, homens como por exemplo Calvino concordam com ela. Veja o que ele diz: não é um crime sem importância violar a distinção estabelecida pelo Senhor, que os adoradores de Deus vivessem separados das nações profanas. Era um compromisso que deveriam observar com toda reverência, a fim de que pudesse existir sempre sobre a terra uma igreja de Deus. Uma igreja de Deus. O que ocorre aqui, irmãos, é que os homens estavam exatamente misturando as duas linhagens que Deus havia dito para não misturar. A linhagem que cria na promessa do Messias e a linhagem que desprezava a promessa do Messias. O que eles estavam fazendo? Destruindo toda e qualquer distinção que o Senhor havia feito entre essas duas descendências. E qual é o critério então que vai fazer com que eles escolham? Não é se aquela moça, aquela filha de Caim, crê na promessa que eu creio, mas porque ela é formosa, porque ela é bonita, porque ela é bonita. Qual é a consequência disso, irmãos? Nós em versículo 4, por favor. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Irmãos, essa expressão, primeiro que a consequência dessa união, que o Senhor não havia prescrito, gerou isso. Gerou homens muito fortes, homens valentes. Só que essa expressão, irmãos, valentes, varões de renome, ela não é posta num sentido positivo. Essa expressão hebraica não é assim: poxa, como você é valente, muito bem, vai lá, corajoso. Não é isso. Essa expressão hebraica, valentes, varões de renome, literalmente seria homens violentos, homens que buscavam fama para o seu próprio nome, homens que faziam o que faziam buscando glória para si mesmos. Eles eram homens violentos, homens que causavam terror, colocavam terror nas pessoas. A consequência, irmãos, a ideia, queridos, é que a união entre piedosos com os impiedosos tende a prevalecer a impiedade. Unir-se piedosos com impiedosos em casamento, o que é que vai prevalecer? Qual é a tendência? É a impiedade. Irmãos, não é que a graça do nosso Deus não seja poderosa o suficiente para influenciar. O ponto não é esse. Porque o Senhor desde o princípio alertou: meu povo, não se una com alguém que não professa a mesma fé no meu nome. Queridos, quando nós olhamos para a tática de Satanás, essa foi a primeira tática dele, de frustrar o plano de trazer um Messias de uma linhagem santa, de uma linhagem que Deus havia estabelecido. Qual a melhor maneira então de evitar que esse Messias venha da descendência da mulher? Vamos corromper essa descendência. Vamos fazer com que os meus filhos, os meus descendentes, se casem com a descendência da mulher, e assim corrompa essa descendência, Irmãos, casamento misto traz consequências danosas. O Senhor está nos mostrando desde Gênesis capítulo 6. Veja os filhos que foram gerados. Essa foi exatamente, irmãos, a arma que Balaão utilizou para destruir o povo de Israel. Os irmãos lembram da história de Balaão?
ele é contratado por um rei que era inimigo de Israel e disse: esse povo é muito poderoso, é muito numeroso, o Deus deles é muito forte, eu vou contratar um profeta, um feiticeiro para profetizar contra esse povo. E aí Balaão, tem toda aquela história, os irmãos lembram da burra de Balaão, mas quando ele chega lá e ele espera receber alguma coisa do Senhor, ele fala: eu não posso amaldiçoar esse povo, o povo que Deus abençoou. Isso se repete 3 vezes: eu não posso amaldiçoar o povo a quem Deus abençoou. E muito pelo contrário, ao invés de amaldiçoar, ele abençoa esse povo. Até que para ali, ele fala o seguinte: pegue as filhas dos homens da terra de Canaã, todo aquele povo que o Senhor havia dito para que eles não se misturassem, e leve para os filhos de Israel, e surgira uma união entre eles. Foi exatamente o que ele fez, e foi exatamente o que os filhos de Israel fizeram. O que é que o Senhor fez contra isso? O Senhor trouxe juízo e praga, irmãos. Desde o início, queridos, o Senhor tem anunciado que um dos meios da idolatria entrar no meio do povo de Deus é o casamento misto. É a linhagem santa se casando com a linhagem que não é santa. Foi exatamente o que aconteceu com Salomão, irmãos. Salomão, ele descambou na idolatria. Veja, o homem mais sábio sobre a terra, rei de Israel, filho de Davi, recebeu uma bênção atrás de bênçãos do Senhor, mas ele decidiu deixar uma coisa de lado. Eu não quero ouvir essa prescrição do meu Senhor. E tomou para si mulheres que não eram de Israel. E como é que a história de Salomão termina, irmãos? Em idolatria. Em idolatria. O tempo todo, irmãos, o Senhor alertava o povo. Por meio de casamentos mistos, entra a idolatria no meio do povo de Deus. Mesmo que o apóstolo Paulo tenha dito, irmãos, o que é verdade, que os filhos dos santos, mesmo que esteja casado com um ímpio, sejam santos, por isso que ele é batizado na igreja do Senhor, ainda assim eles terão uma influência ímpia ao seu lado. Ao invés de ambos pais piedosos, eles vão ter um representante do reino de Deus lhe ensinando a verdade e um representante do reino de Satanás lhe ensinando mentiras. Ele vai ter influência impiedosa sobre a sua formação. É por isso que a consequência está posta no capítulo 4. Gerou-se homens violentos, homens que pensavam em si mesmos. Os crentes, irmãos, olham para as filhas dos homens nesse texto e decidem tomá-las por esposa. A pergunta é por quê? Por que isso acontece, irmãos? E por que acontece até hoje isso, queridos? Acontece, irmãos, quando o povo de Deus passa a olhar com os olhos que não são os olhos da fé e com os critérios que a palavra de Deus prescreve. O que me chama mais atenção? Que ela seja inteligente, que ela seja linda, que ela seja assim, que ela seja assado. Irmãos, essas coisas não são ruins em si mesmo. Se fosse, eu não teria casado com minha esposa. Mas o ponto, queridos, é que essas coisas não são o fator determinante para escolher um cônjuge. Nós vimos no capítulo 4 que os filhos de Caim podem ser inteligentes, podem ser trabalhadores, podem ser cultos, mas ainda assim não temem ao Senhor. Tenha Cristo e você tem tudo naquele que você procura para ser seu esposo ou sua esposa. Se ele não tem Cristo, ele não tem nada. Ele não tem nada. Os filhos da serpente, irmãos, podem ser tudo isso que nós acabamos de falar, mas ainda assim são inimigos do Senhor. Homens que acham mais importante a formosura do corpo do que a formosura espiritual. Mulheres que acham mais importante, basta ser um bom trabalhador, ser manso comigo, me tratar com romantismo, que isso é suficiente. Não é, irmãos. Não é suficiente. O Senhor está dizendo, tem uma coisa que vem antes, que é mais importante que tudo isso: temer a mim. O ponto aqui, jovens, eu repito, que não é que a beleza seja errada, né? A Escritura não orienta você a procurar gente feia, não é isso. Mas é que isso não é o critério determinante para você decidir por alguém ou não, mas que ele tenha Cristo. Ouvindo um sermão acerca desse texto, irmãos, eu me deparei com uma informação que eu não sabia, que um diplomata, né, no nosso país, os países eles têm diplomatas nos outros países, né, tem uma embaixada que representa aquele país, naquele país em que tem algum tipo de acordo. E um diplomata em um dado país não pode se casar com uma pessoa que não seja brasileira se o Estado brasileiro não liberar. Vocês não sabiam disso? Eu não sabia. Um diplomata
não pode se casar com uma pessoa de um outro país se o Brasil não liberar aquele casamento. Ele pode se casar com qualquer brasileira, mas ele não pode se casar com uma pessoa do outro país. Por que isso, irmãos? Bem que curioso. O Brasil não possui inimigos internacionais, né? Graças a Deus, nosso país não tem inimigos internacionais. Mas veja a situação: um embaixador do nosso país se casando com uma mulher de um país que é inimigo do Brasil. Como é que se daria isso em período de guerra? Como se daria isso no sentido dos interesses da nação, do país? É muito claro isso, irmãos. Um embaixador só pode se casar com alguém que seja do seu país, porque é certeza, pelo menos de maneira geral, que não será inimigo do seu país. E ele não se casará com a inimiga do seu país. Agora, se nós somos embaixadores do Reino de Cristo, irmãos, se todo crente é um representante do Reino de Cristo, por que crentes, que nós nos uniremos com aqueles que são embaixadores do reino de Satanás? Quando eu e você não tínhamos a Cristo, nós também éramos embaixadores desse reino. Mas quando Cristo nos salvou, nós agora somos embaixadores do reino de Cristo. O Senhor não nos autoriza, irmãos, nos casar com povos de outras nações inimigas. E nós estamos em guerra com outra nação. Por isso, e nós precisamos entender isso, irmãos. Cristão instrui, por exemplo, Deuteronômio 4, versículo 1 a 4. Por favor. Deuteronômio 7, Deuteronômio 7, versículo 1 a 4. Deuteronômio 7, 1 a 4. Veja o que o Senhor diz, irmãos. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações diante de ti, os heteus, os gigazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir e totalmente as destruir, não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás as suas filhas para teus filhos, pois eles fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem aos outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Irmãos, o Senhor está falando para Israel: quando eu colocar vocês na terra prometida, eu estou ordenando que vocês destruam e expulsem aquele povo dali. É claro, irmãos, que hoje nós não matamos mais ninguém. Isso aqui é no contexto da antiga aliança e havia um propósito revelacional aqui. Mas o ponto é que o Senhor estabelece: quando vocês chegarem lá, não façam alianças com esse povo. Explicitamente ele diz: não dê os seus filhos para filhas deles, e nem dê as suas filhas para os filhos deles. Sabe por quê? Porque eles desviarão vocês de me servirem fielmente. Irmãos, sabe o que aconteceu? Quando nós vamos ler Josué e Juízes, o povo fez exatamente diferente do que o Senhor havia dito. Eles não expulsaram todos os povos da terra, eles preservaram alguns. Eles não se preservaram casando apenas entre os filhos de Deus, mas começaram a se casar com os povos das nações vizinhas. O que aconteceu? Idolatria. O livro de Juízes é idolatria do início ao fim, porque o povo desobedeceu ao Senhor, irmãos. Casamento, irmãos, especialmente os jovens, casamento não é evangelístico. Nós achamos que no final vai dar certo, mas o Senhor não prometeu isso. O Senhor trouxe uma prescrição. Não, pastor, eu vou me casar porque ela é tão linda, pastor. Ela é tão doce, pastor. Ela é tão carinhosa, pastor. Veja que é uma varoa, só falta Jesus. Não. Se ela não tem Jesus, ela não tem nada. A mesma coisa nos homens, moças. O Senhor não prometeu que abençoaria isso. O fato de a graça de Deus abençoar, irmãos, algumas situações, não nos dá licitude para fazermos aquilo que o Senhor nos ordena. Nós não estamos falando de exceção, mas nós estamos falando de prescrição do que o Senhor prescreve. Por isso, irmãos mais velhos, se você se casou, irmão ou irmã, com alguém que é assim, que é ímpio, que não teme ao Senhor, deixa eu primeiro falar uma coisa para você. Diante do Senhor, se você se arrepende, há
perdão. O Senhor perdoa. O Senhor é gracioso. Mesmo que você venha sofrer, colher frutos disso posteriormente, mas o Senhor é gracioso e Ele perdoa. O ponto então é que a partir daqui, você primeiro deve continuar orando incessantemente pela conversão do seu cônjuge. E segundo, você deve ensinar o correto com a sua vida. Porque muitos irmãos que se casam com ímpios falam assim: não, mas não tem problema não, jovem, pode ir, vai dar certo. Não faça isso, irmão. Se você se casou com uma pessoa ímpia e tem colhido os frutos da impiedade, e mesmo que não tenha colhido, percebe que o Senhor está prescrevendo o que deve ser feito. Encoraje os jovens a fazer o correto. Jovens, sigam por esse caminho. E vocês, jovens, ouçam a palavra de Cristo. O que Cristo faz ao instruir vocês dessa forma, de procurarem um homem e uma mulher que sejam tementes ao Senhor, não é tolindo a sua liberdade, não é querendo fazer você infeliz. Oh, puxa, Senhor, eu encontrei um homem tão maravilhoso, o que custava ser crente? Tudo. Confie e espere no Senhor. Obedeça ao Senhor e você colherá os bons frutos disso. Agora, desobedeça ao Senhor e não espere a sua bênção sobre uma desobediência deliberada contra o Senhor. Mas o Senhor, irmãos, faz uma constatação ainda nesse contexto, versículo 5. Veja o que o Senhor fala. Versículo 5 de Gênesis. Eu estava em Deuteronômio e você entendeu porque o versículo 5 não era que eu puxei aqui. Versículo 5 em Gênesis. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Essa mesma constatação, irmãos, é repetida no versículo 11, por favor, versículo 11 e 12. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Irmãos, essa verdade já vinha sendo evidenciada por Atos. Aquilo que os homens estavam fazendo em Gênesis capítulo 4 e 5 evidenciavam que a terra tinha sido corrompida por causa do pecado. Agora, irmãos, o diferencial aqui é que o Senhor declara isso. O que o Senhor declara, irmãos? Qual é a descrição que o Senhor faz? Todo o coração do homem é totalmente inclinado e continuamente inclinado para o mal. Isso aqui, irmão, se aplica a todos, ou seja, mesmo aqueles que faziam externamente parte da descendência santa, foram tomados pela perversidade e impiedade. Todos os homens do mundo estavam nessa situação, e quando estão sem Cristo, continuam nessa situação, irmãos, com o coração totalmente inclinado para o mal. Por isso, irmãos, nós já temos aqui uma aplicação importante para nós. Não basta, queridos, não é suficiente fazer parte externamente da descendência da mulher, se eu não for verdadeiramente descendente da mulher, irmãos. Somente em Noé, queridos, e por meio de Noé, Deus deu continuidade à semente santa. E depois, Ele deu continuidade não nos 3 filhos de Noé, mas somente em 100. Perceba o raciocínio, irmãos. Os 3 filhos de Noé vieram da descendência externa da mulher, mas somente um era realmente descendente da mulher. Quem? 100. Por isso, irmãos, isso tem que nos alertar, queridos. Tem que nos alertar. Não basta, não é suficiente nós estarmos na igreja. Não é suficiente eu me contentar que meu filho esteja na igreja, que eu esteja na igreja, que eu sou filho de presbiteriano, que eu sou... Não, irmãos. Eu preciso ter plena convicção e certeza de que eu estou em Cristo, de que eu sou realmente descendência da mulher. Quem confia nas coisas externas, irmãos, no final das contas, cairá. Mas quem confia em Cristo, esse permanecerá para todo sempre. Isso deve nos alertar, irmãos. Isso deve nos alertar. E todo esse tempo restava apenas um, Noé. De todo esse tempo restava apenas um, Noé. E essa tem sido a marca da verdadeira igreja, irmãos. Isso aqui é interessante, queridos. A marca da verdadeira igreja nunca foi ela ser exorbitantemente numerosa. Veja, no final, em Apocalipse, a imagem que tem é
povos e grande multidão foram reunidas em toda a história. Mas veja a constatação que o Senhor nos traz. Lucas capítulo 13, por favor. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo 23 a 25. E alguém me perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós de lá de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Agora veja o 18:8, por favor, irmãos. Lucas 18:8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, ou seja, quando ele retornar, achará porventura fé na terra? Agora, leiam por favor Mateus, abram comigo por favor, Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que acertam com ela. Irmãos, o testemunho do Senhor o tempo todo é: a verdadeira igreja não é tão numerosa assim quanto nós pensamos. Deixa eu dar um exemplo de contraste para que os irmãos fiquem bem claro o que eu estou querendo dizer. Você encontra hoje uma porcentagem exorbitante de evangélicos no Brasil. Um número muito grande de evangélicos no Brasil. A pergunta é: será que todos aqueles que se professam como evangélicos são realmente alcançados pelo Evangelho? A resposta é um pouco clara, irmãos. Pela situação em que o nosso país se encontra, se esse número de exorbitantes evangélicos fosse o que corresponde à realidade, nós teríamos uma transformação muito maior na nossa sociedade. O ponto, irmãos, é que a descendência da mulher estava de pé. Os primos, os irmãos e outros parentes de Noé estavam vivos, mas é que apenas um achou graça diante do Senhor. Apenas um de fato era a verdadeira descendência da mulher: Noé. O testemunho que o Senhor nos dá, irmãos, que respeita todos os homens após a queda. O nosso coração é continuamente, totalmente para o mal, inclinado para o mal. Por isso, irmãos, é que a Escritura fala que nós somos merecedores da ira. O Senhor não é injusto conosco, como um homem, em dar a ira a Ele, a sua justiça. Porque essa é a constatação da nossa natureza. É por isso, irmãos, que nós, enquanto reformados, não cremos em livre-arbítrio. Porque o homem é totalmente inclinado para o mal. Ele não pode escolher livremente o bem. É por isso, irmãos, que nós precisávamos de um Redentor que fosse totalmente inclinado para o bem. Porque nós não podemos nos inclinar nem um pouquinho para o bem, irmãos. Nós não somos mais ou menos bons, irmãos. Não é o meio que nos corrompe, queridos. É o nosso coração que está corrompido. O problema está na fonte. E é isso que o Senhor está falando, queridos. Por isso, irmãos, queridos, uma outra aplicação para nós: a nossa visão acerca do homem e do que ele faz tem que estar em conformidade com a palavra de Deus. Queridos, paremos e pensemos: quantas foram as vezes em que nós externamos ideias que são contrárias a isso aqui, irmãos? Quantas foram as vezes que a gente foi levado a entender que não, fulano é desse jeito porque cresceu numa família assada? A causa última do ladrão é porque ele é oprimido pela sociedade. Fulano agiu assim porque o trânsito estava muito estressante. Fulano reagiu assado porque a sua esposa... Sempre nós colocamos o motivo em quê? No externo. Quando o Senhor está dizendo: o problema do homem está no seu coração. Semana passada eu vi uma postagem de uma pessoa que professa a fé em Cristo, em que ela trouxe vários dados muito chocantes, irmãos, assim, da pornografia. Dados assim, eu nunca imaginava que a pornografia tinha tal proporção conforme os dados que ela colocou. E os dados eram muito úteis para entendermos isso.
Mas no final o comentário que ela colocou foi o seguinte: veja que então o problema da prostituição, da pornografia, não é o sexo, não são as mulheres que escolhem se entregar para isso. O problema disso é o capitalismo. E, gente, sinceramente, presta atenção nisso aqui. O problema é o capitalismo da pornografia. Aí a pessoa continua, né? Porque há quem queira comprar e há quem queira vender. Amigo, o problema não é que há quem queira comprar, quem queira vender simplesmente não. O problema não está no comércio disso. O que é que está por trás do comércio? O que é que leva um homem a filmar aquilo e uma mulher e um outro homem a fazer aquilo? O que é que leva? Aí o Senhor fala em Mateus capítulo 7, porque do coração do homem é que provém toda a prostituição, toda a lascívia e todo adultério. Se o problema é o capitalismo, peguemos então as nossas foices e lutemos para derrubar o capitalismo. Mas se o problema imediato não é o capitalismo, é o coração do homem, peguemos então a palavra do nosso Deus, irmãos, e preguemos o evangelho que transforma o coração do homem. Percebe? Essa pessoa olhava para o problema da sociedade, chamado pornografia, e dava uma interpretação que o Senhor não dá. O Senhor olha para a nossa sociedade hoje, irmãos, vê tudo isso, todos aqueles dados sobre a pornografia e fala: o coração do homem é continuamente inclinado para o mal. Se há quem compre, se há quem venda, não é a culpa do capitalismo em si. A culpa está no coração do homem. É por isso, irmãos, que nós temos que interpretar, irmãos, a realidade conforme a palavra de Deus. Se nós colocamos um problema, achamos um problema que a Escritura não diz que é problema, o que eu vou fazer? Usar um remédio equivocado. O pecado, irmãos, é o nosso maior e verdadeiro problema. Se nós queremos resolver os problemas da nossa família, do nosso coração e na sociedade, nós precisamos usar o verdadeiro remédio do Senhor, que é o Evangelho. Em tudo isso, então, irmãos, o Senhor traz um anúncio de juízo. Qual é o anúncio de juízo? Veja, por favor, o versículo 3 de Gênesis 6. Gênesis 6, versículo 3. O primeiro anúncio, irmãos, soa como uma reprovação do Senhor. O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e seus dias serão 120 anos. O que o Senhor está falando aqui, irmãos? Que o Senhor ele reprova o homem, dizendo que seu espírito não agirá nele. Aqui nós vemos o Senhor tirando o pé do freio e faz uma declaração: os dias do homem não serão mais que 120 anos. Aqui é importante explicar uma coisa, irmão. Deixa eu esclarecer uma coisa. Muitas pessoas, e há algum tempo atrás eu também pensava nisso, que essa expressão que o Senhor fala, os dias do homem não serão mais que 120 anos, às vezes a gente pensa assim: não, Deus está aqui reduzindo a quantidade, a longevidade dos homens. Então os homens viviam até 900 anos, agora eles vão viver só até 120 anos. Mas não é isso que o Senhor está fazendo, irmãos. O que o Senhor está dizendo é: desse anúncio até o dia do dilúvio vai ser quanto tempo? 120 anos. É tanto, irmãos, que após o dilúvio, quantos anos Noé viveu? Noé viveu quase 900 anos. Quantos anos Sem, o seu filho, viveu? Sem viveu 500 anos. Quantos anos o seu filho viveu? 403 anos. Então veja, o Senhor não necessariamente reduziu a longevidade deles. Foi reduzida assim pelas mudanças ambientais que o dilúvio trouxe. E se nós percebermos, irmão, uma curva de longevidade, quando chega em Noé, essa curva começa a cair. Mas o ponto é que esses 120 anos que ele está falando, irmãos, é exatamente o período do anúncio do juízo até a efetivação do juízo, até o derramar do dilúvio. Deus deu um período de 120 anos para que então os homens pudessem ouvir a pregação de Noé e se converterem. Quantos se converteram? Nenhum. Esse tempo, irmãos, nos ensina exatamente que Deus ele é paciente. Esse tempo mostra a paciência de Deus para com os homens. Abra, por favor, irmãos, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20.
1 Pedro, capítulo 3, versículo 20. Veja o que Pedro comenta: os quais, no outro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto ele se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. Irmãos, é exatamente a interpretação que Pedro traz para esse texto. Os dias de Noé, o Senhor mostrou o quê? Longanimidade. Foram 120 anos de Noé pregando o Evangelho. De Noé pregando o Evangelho. E apenas ele e a sua família entraram na arca. Os homens não deram bola para a pregação do Evangelho, irmãos. Mas o que é que o Senhor nos ensina aqui? O Senhor é paciente. O Senhor é paciente. Algumas pessoas podem perguntar: por que até agora não veio o juízo? Por que até agora o Senhor não voltou? O Senhor não cumpriu a sua promessa? O Senhor é mentiroso? O apóstolo Paulo diz: não interpretem a demora de Deus como se ele não cumprisse a sua promessa. Interpretem como paciência. Deus chamando os homens a se arrependerem dos seus pecados. Aí vem o segundo anúncio, irmãos. Por favor, versículo 6. Volte comigo para Gênesis 6. Versículos 6 e 7. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, homem e animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Irmãos, o que Deus anuncia agora, primeiro da sua reprovação, agora é o seu sentimento no tocante à situação, o seu sentimento dele com relação ao pecado do homem. E por que eu estou falando de sentimento entre aspas, irmãos? Porque Deus, ele é imutável e ele não é um ser passional como nós somos. Ele não está sujeito a paixões. Lembrem que quando o apóstolo Paulo e Barnabé passaram a ser adorados no meio da cidade que eles estavam pregando o Evangelho, eles rasgaram suas vestes e falaram: por que vocês estão fazendo isso conosco? Nós somos homens como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos que vocês. Ou seja, por que o apóstolo Paulo usa esse argumento? Porque Deus não está sujeito a sentimentos. E por que então, irmãos, o texto diz que Deus se arrependeu? Esse não é o único texto, irmãos, que aparece isso. Há outras 6 ocorrências no Antigo Testamento que falam que Deus se arrependeu. Em Êxodo, em 1 Samuel, em 2 Samuel, no livro de Jonas e no profeta Amós. Só que nós temos uma verdade muito clara afirmada anteriormente, irmãos. Abram, por favor, Números 23, 19. Números 23, 19. O que a Escritura diz? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não o cumprirá? A pergunta então é, irmãos, por que a Escritura diz que Deus se arrependeu? O texto é claro, Deus não se arrepende. Mas por que aparecem textos que falam que Deus se arrependeu, irmãos? Quando a Escritura diz, irmãos, que Deus se arrependeu, aponta para, ou melhor, quando a Escritura diz que Deus não se arrepende, aponta para a natureza absoluta do que é arrependimento. Pois arrependimento indica um erro cometido pelo arrependido que não foi previsto. Quando nós nos envolvemos em alguma coisa, e nós nos envolvemos porque nós achamos que aquilo vai dar certo. Ninguém se envolve numa coisa que acha que não vai dar certo, A gente se empolga e daqui a pouco está errado. Aí o que a gente faz? Me arrependi de ter feito isso. Nós não sabíamos o resultado final. Nós tomamos decisões erradas. Essa é a natureza absoluta do arrependimento. Quando a Escritura fala que Deus não se arrepende, é nesses termos. Deus não é homem para que não saiba o futuro. Ele não é filho do homem para que minta, porque mudou de ideia. Não, ele não se arrepende. Mas quando a Escritura diz, irmãos, que ele se arrependeu, aponta para a linguagem antropopática do arrependimento, ou seja, para a questão relativa ao arrependimento. O que o arrependimento traz? Traz um sentimento. Ou seja, irmãos, para que fique claro para o homem, naquilo que o homem consegue entender, qual é o nível do desagrado de Deus, ele diz: o nível do desagrado de Deus é como se fosse o arrependimento de vocês. Eu estou
totalmente desagradado e odiando o pecado de vocês. Como é que ele expressa isso? Eu me arrependi de ter feito. Irmão, isso aqui é o que na teologia reformada a gente chama de linguagem de acomodação. Como nós, os pais, quando vamos falar com os filhos, nós falamos de maneira simples, devagar e com a linguagem que ele entenda, assim o Senhor também faz conosco, irmão, na Escritura Sagrada. Ele usa, e é por isso que o nome disso aqui é antropopatia, é atribuir sentimentos humanos a Deus, quando Deus não tem tais sentimentos. Por exemplo, um puritano chamado Stephen Charnock, ele disse: uma vez que as criaturas finitas não conseguem compreender o Deus infinito, às vezes Deus se veste com a nossa natureza e emprega certas expressões para que o compreendamos segundo a nossa capacidade e, examinando a nós mesmos, aprendamos algo da natureza de Deus. Ou seja, quando nós olhamos para o fato que nós já nos arrependemos e lembramos do sentimento que nós tínhamos quando nós nos arrependemos, e nós lemos isso aqui, nós entendemos o que o Senhor está querendo falar para conosco. Ele está profundamente desagradado com o pecado. Deus, então, irmãos, mostra esse desagrado para com o pecado nesse texto. E mais uma vez, ele repete o juízo: eu destruirei tudo, no versículo 7. Irmãos, se Deus odeia tanto o pecado, ao ponto de estar disposto a usar uma linguagem tão profunda, que não é da sua natureza, por que nós continuamos a insistir numa vida de pecado? Se Deus se desagrada tanto, irmãos, do pecado, ao ponto de usar uma linguagem tão profunda para se referir ao desagrado do pecado, o que é que nós insistimos em continuar em uma vida de pecado? E por último, irmãos, ele ainda faz o versículo 13, um outro anúncio de juízo. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Irmãos, o Senhor então esclarece, em resumo tudo isso, o que ele vai fazer. Eu vou destruir os homens, eu vou destruir a terra por causa dos seus pecados, irmãos. Deus estabeleceu, queridos, 120 anos para os homens se arrependerem, dos quais nenhum se arrependeu. Nós não sabemos, irmãos, o tempo que Deus estabeleceu para o juízo final. Ele não revelou isso para nós. Até lá, ele continua pregando o seu evangelho. O que sabemos é que, enquanto houver vida, há tempo de se arrepender. A pergunta então, irmãos, é: por que demorar? Por que demorar tanto em entregar a vida a Cristo ou em mudar de vida? Por que demorar, irmãos? Foram 120 anos pregando o anúncio do juízo, o anúncio do evangelho. 120 anos, e os homens não sabiam quando seria o dia. E esse dia veio inesperadamente. Irmãos, nós ainda teremos o anúncio da graça de Deus, mas em virtude do tempo, eu vou parar o sermão aqui, e hoje à noite nós continuamos o anúncio da graça de Deus, né, junto com a continuidade do sermão que seria hoje para a noite. O que nós precisamos ter em mente, então, até aqui, o que o Senhor nos ensinou? Primeiro, a constatação da situação do coração do homem. Segundo, o anúncio do juízo justo por causa da natureza pecaminosa do homem. E quando nós falamos acerca da depravação do homem, o ponto que o Senhor destacou aqui foi exatamente o fato dos filhos de Deus se unirem às filhas dos homens. Vamos orar então, irmãos, pedindo graça ao nosso Deus. Obrigado, Senhor, pela tua bondade para conosco. Obrigado porque o Senhor é gracioso.